Livro Generais da Oração, John Hyde, O Poder da Oração de um Justo. Perguntaram uma vez à Rainha Elizabeth o que ela mais temia, e ela respondeu que há um homem de joelhos mais que há um exército. John Hyde é conhecido como o homem que orava. John Hyde nasceu em 1865 em Illinois, Estados Unidos. Ele era filho de um pastor presbiteriano. Em outra casa de seus pais, disse: era uma casa onde Jesus era um hóspede permanente e onde os habitantes respiravam uma atmosfera de oração. Seu pai muitas vezes orou fervorosamente pedindo trabalhadores para a colheita, e o Senhor respondeu à sua oração. 2 de seus filhos foram chamados para o ministério. John Hyde foi chamado para a Índia. Como ele era parcialmente surdo, ele se esforçou para aprender as línguas nativas. Devido à couraça de trevas que existe naquele país, ele foi levado para uma vida mais profunda de oração. Desconectado do mundo exterior, muitas vezes lutou com Deus, o dia todo até meia-noite, as portas fechadas. Muitas vezes, antes do amanhecer, Hyde estava de joelhos orando por uma visitação maior da graça divina sobre o povo da Índia. As batalhas travadas no lugar secreto definem a vitória na guerra pública. Ole Hellesby escreveu: a oração secreta no quarto é um sangrento campo de batalha. Ali são travadas violentas e proféticas batalhas. Karl Barth diz: unir as mãos em oração é o começo de um motim contra a desordem do mundo. Quando você entra no lugar secreto, Deus começa a projetar e definir toda a sua vida. Inicialmente, então, ao chegar, você passa por um processo. Você tem que vencer alguns obstáculos, você está na dimensão natural e luta com suas angústias, abatimentos e tristeza. Muitos, por causa deste embate, começam e não permanecem na prática da presença. Ainda mais porque o inimigo também entra em cena. João Clímaco declarou: reconhecemos o valor da oração devido aos esforços que os espíritos malignos fazem para nos perturbar quando estamos orando. A única coisa que pode lhe ajudar é você se envolver incondicionalmente com o Senhor quando entrar na sua presença. Leonard Ravenhill concluiu: se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Você está diante de uma coisa mais gloriosa, mas também da mais desafiadora que existe. Então, você diz para Deus que o ama, que quer mais dele, que quer se envolver com ele. Ora em espírito para somente então ser transposto para um lugar em Deus onde todas as vitórias estão garantidas nele. Em uma carta para a universidade, Hyde escreveu: eu tenho sido levado a orar pelos outros neste inverno, mais do que nunca. Na faculdade ou nas férias em casa, eu mantive as horas para mim. Eu não posso fazer as duas coisas para Deus e pelas almas? A preparação para o avivamento. Em 1904, Hyde e Patterson ficaram durante 30 dias e 30 noites esperando diante de Deus em oração. George Turner se juntou a eles depois de 9 dias para seguir orando por um poderoso derramamento, antes de se unirem para a primeira de uma série anual de convenções em Sialkot, no que é hoje o Paquistão. Naqueles dias, Hyde chegou a passar dias e noites em oração, 36 horas contínuas de joelhos implorando a Deus pelo seu poder. Os indianos começaram a chamá-lo de o homem que nunca dorme. As orações de Hyde foram respondidas em uma série de visitações do Espírito. Muitas vezes a glória repousava sobre essas reuniões em um modo poderoso. Enquanto John Hyde permanecia escondido, longe da vista de todos em oração. Pouco depois das convenções, Hyde passou por uma experiência que o transformou em um homem com o poder de Deus e um grande missionário. Mergulhado nas águas profundas.
À medida que você adentra no coração de Deus, abre-se espaço para Ele em seu coração. O caminho que se encontra em território inexplorado no coração divino irá sendo aberto para você conforme a profundidade em que a poderosa presença dele for agindo em seu coração. Esta profundidade definirá o grau de mudanças que lhe ocorrerá. O quanto Deus tem de você determinará o quanto você terá dele. Conforme a profundidade na presença de Deus aumentar, acontecerão mudanças silenciosas, porém extraordinárias em lugares do seu coração, que são inalcançáveis e intocáveis por você. Os acessos maiores, obtidos nesta presença, também aumentarão o alcance que o Espírito Santo poderá ter em seu íntimo, provocando mudanças incríveis em seu caráter, cosmovisão, vida emocional, matrizes de pensamentos e fundamentalmente no modo como você ama ao Senhor. Thomas Merton diz que a distância mais longa é aquela entre a cabeça e o coração. Conforme você segue aprofundando-se na presença, esta distância vai diminuindo a cada dia. A geografia interna do seu coração será mudada, você se sentirá mais perto do céu e poderá experimentar ainda mais de um estilo de vida marcado por sua glória. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. John Hyde emergiu como o líder de oração e todo mundo ficou impressionado com a profundidade de sua visão espiritual. Ele estava na sala de oração dia e noite. Ele vivia lá, como no Monte da Transfiguração. O seu coração queimava com as seguintes palavras: Tenho posto atalaias sobre os teus muros, ó Jerusalém, que não se calarão, nem de dia, nem de noite. Isaías 62, 6 e 7. Submerso em grandes profundidades da presença. G.P. Jones relata uma experiência que teve com John Hyde, protagonista de outro avivamento, só que na Índia. Ele mostra a relação da oração com o Espírito. Quando me ajoelhei, uma estranha sensação começou a tomar conta do meu corpo. Algumas pessoas oraram. E depois Hyde começou a orar, e a partir daí não me recordo de muita coisa. Eu sabia que estava na presença do próprio Deus e não tinha nenhum desejo de sair daquele lugar. Na verdade, acho que nem pensei em mim mesmo ou no lugar onde estava, pois havia entrado em outro mundo e queria permanecer ali. Entramos naquela sala por volta das 8 da manhã. Várias pessoas entraram e outras saíram depois disso, mas Hyde ficou prostrado com o rosto em terra e dirigiu o grupo em oração várias vezes. As refeições foram esquecidas e minha sensação de cansaço evaporou. O relatório do avivamento e a mensagem que deveria entregar, que estavam me causando tanta ansiedade, saíram totalmente da minha mente até umas 3h30 da tarde, quando Hyde se levantou. Percebi então que estávamos sozinhos na sala de oração. Em seu livro O Poder no Púlpito, H.C. Fish diz que sermões fabricados na fornalha são muito diferentes de sermões construídos com o frio cinzel e a lima. A força de um homem neste mundo está sempre na proporção direta da força do seu coração. O púlpito de algumas igrejas parece ter sido construído no Alasca, devido à frieza espiritual de muitos ministros. Há em nosso meio corações gelados, indiferentes à presença de Deus e à necessidade de um mundo que perece à sua volta. Este era o estado de Los Angeles antes do avivamento da Rua Azusa. Em nosso tempo, está faltando oração aliada à compaixão, que são capazes de colocar fogo na fagulha de que precisam para então incendiar poderosamente os corações. Com o fogo do avivamento. Abraham Kuyper, ilustre teólogo, educador e político holandês, afirma no seu grande clássico sobre o Espírito Santo que, se não vivermos na dependência do Espírito Santo em oração, vamos dar pedras em vez de pão ao nosso rebanho. A oração fertiliza os corações nos quais
as manifestações do Espírito Santo brotarão. Buscando maior nível de profundidade na presença. No auge do avivamento do século XVIII, que afetou também os Estados Unidos, Whitefield chegou a pregar 30 vezes por semana. As suas orações, unidas às orações dos seus amigos ministeriais, John e Charles Wesley, de Jonathan Edwards e David Brainerd, trouxeram a chuva do Espírito Santo sobre a semente da palavra de Deus pregada por ele para que germinasse. Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semearás a terra. Isaías 30, 23. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tiago 5, 17, 18. Whitefield chegou a residir na casa do grande avivalista Jonathan Edwards na época em que esteve nos Estados Unidos, durante aquele avivamento. Martin Lloyd-Jones declarou que a influência de Whitefield na Inglaterra, em Gales, na Escócia e em particular na América excedem a possibilidade de cálculo. A oração em busca de avivamento nada mais é do que a oração em busca de níveis mais profundos da presença de Deus. É a oração que flui dos corações sedentos, que anseia por mais de Deus. A sede que William Seymour tinha de Deus, aliada à influência de Charles Parham, lhe impulsionaram a buscar o avivamento, motivado também pelas notícias que borbulhavam por todo o canto, vinda do grande avivamento do país de Gales. Seymour passou a orar incansavelmente. Isso o fez avançar em solo santo e ter contato com a sarça ardente. Êxodo 3. E. M. Bounds declarou em seu livro O Poder através da Oração que, por mais erudito que um homem seja, por mais perfeita que seja a sua capacidade de expressão, mais ampla a sua visão das coisas, mais grandiosa a sua eloquência, mais simpática a sua aparência, nada disso toma o lugar do fervor espiritual. É pelo fogo que a oração sobe aos céus. O fogo empresta asas à oração, dando-lhe acesso a Deus. Comunica-lhe energias e torna aceitável diante do Senhor. Sem fogo não há incenso, sem fervor não há oração. A multiplicação de discípulos. O Dr. J. Wilbur Chapman, que viajou com Hyde, escreveu: Deus tem estado graciosamente ao nosso lado em todas essas longas viagens pelo mundo e temos aprendido algumas coisas que aumentaram a nossa fé. Cremos na oração como nunca. Sei que todos os grandes avivamentos são gerados pela oração. Mike Bickle declara que Jesus nos chamou para permanecer nele. A fundação desta realidade significa para falar com ele diariamente. Em 1908, John Hyde se atreveu a orar para que uma alma fosse salva a cada dia. 365 pessoas foram convertidas, batizadas e publicamente confessaram a Jesus como Salvador. Hyde foi usado por Deus para promover um grande avivamento na Índia. Após ganhar 100 mil indianos para Cristo, ele disse: orar corretamente significa continuar orando até que Deus responda. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eis que eu trarei a ela saúde e cura e os sararei. E lhes manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim, e este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Jeremias 33, 3, 6 a 9.